Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Daniel e nós vamos, na aula de hoje, resolver questões da Funatec, que é uma banca que está realizando vários concursos, tá, pelo Brasil todo. E hoje a gente vai conhecer uma visão de como a Funatec vem cobrando o assunto de informática em prova, tá? Antes de começar, galera, muito bem-vindos aqui ao nosso canal, tá? Eu sou professor de informática, beleza? E você vai encontrar aqui muito conteúdo que vai ser essencial para sua prova, que eu sempre falo, né? É sempre importante conhecer a banca. Você tem que conhecer a matéria, mas também tem que conhecer a banca, porque aí você vai, né, além de saber a matéria, você vai saber como a banca costuma falar dessa matéria, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui para vocês, tá? O material, tá? E vamos resolver, tá? Primeira questão do nosso material. Vamos ver o que ela fala, ó. Dos comportamentos abaixo, assinale o que não melhora a eficiência na busca de sites de pesquisa. Tá? Então, ó, busca de sites de pesquisa. Quando ele fala aqui sobre o site de pesquisa, basicamente ele está falando sobre o Google, ok? Tá? E aí é o seguinte, galera, olha só. É o que a gente fala, né? É igual eu brinco normalmente com a galera, até na sala, na turma presencial. Eu falo assim, pô, você sabe usar o Google direitinho, né? Isso, tá? Vamos ver se você sabe usar o Google direitinho, tá? E aí é o seguinte, ó, porque existem várias maneiras de busca. É isso, exatamente isso que o examinador está cobrando aqui, quando ele fala de melhorar a eficiência da busca, tá? Quando ele fala de melhorar eficiência na busca, tá? É o que a gente chama de filtro na busca, tá? Um filtro, tá? Ou usar delimitadores, tá? E aí já acostuma com esse termo, ó. Falando sobre filtro ou delimitadores de busca, tá? Ou seja, galera, a ideia aqui é a seguinte, ó. Tipo, você faz a busca no Google, aí às vezes ele pega resultados que são muito genéricos, tá? E aí você precisa o quê? Você precisa refinar a sua busca, você precisa melhorar a sua busca, tá? E aí, vamos lá, ó. Por exemplo, ó, se você colocar assim, ó, vou usar o exemplo que eu uso normalmente em sala, tá? Quando a gente fala assim, ó. Se eu botasse assim, ó, Roberto, ó, Carlos, tá? Primeiro, para fazer uma busca, né, você tem que informar o que que você quer procurar, tá? E usar palavras-chave. Então essa busca aqui, ó, ela tem duas palavras-chave. Então a primeira coisa que você faz, né, é o básico, que nem seria você melhorar a eficiência, tá? Seria somente você fazer a busca em si, tá? Então aqui a busca por palavras, vamos colocar assim, ó, chaves. Porque busca por palavra-chave, tá? E aí, quando você faz aqui a busca por palavra-chave, ele vai procurar o quê? Todo Roberto, todo Carlos, né? Mas não é todo Roberto, todo Carlos. Tem que ser o Roberto Carlos, tá? E a gente coloca entre aspas, né? Então vamos colocar assim, ó. Roberto Carlos, ok? Então quando a gente coloca entre aspas, apesar de ser a mais simples, né? É uma das que mais cai em prova, né? Quando você coloca entre aspas, tá? Para melhorar o resultado, é o primeiro passo para você melhorar o resultado, tá? Aqui você fez uma busca, tá? Entre aspas, por frase exata, ok? Tá? E aí, ó, vamos lá. Então, busca por frase exata. Eu também posso fazer, ó. Por exemplo, procurando Roberto Carlos. Vamos dizer que a gente está procurando Roberto Carlos, mas é o cantor Roberto Carlos. Porque se você pesquisar assim no Google, vai aparecer dois Roberto Carlos muito famosos. Tem também o Roberto Carlos, que é o ex-jogador de futebol. Tá? E aí o que que você faria? Eu botaria assim, ó. Roberto.
Carlos menos futebol. Ok? Então, quando eu uso esse menos futebol assim, né? O que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma busca por exclusão, ok? Tá? Busca por exclusão. Ou seja, ele vai procurar, né, o Roberto Carlos e vai excluir todos, né, que não têm a palavra futebol, ok? Tá? Ele vai excluir todos que tenham a palavra futebol, tá? Menos futebol, lembra? Menos é para tirar, tá? Outro tipo famoso de busca que a gente faz é quando faz busca por tipo de arquivo, né? Eu vou colocar assim, ó, entre aspas, né? Ó. Roberto Carlos, tá? E aí, ó, eu sei, por exemplo, o tipo de arquivo que eu estou buscando. Eu estou buscando somente arquivos em PDF, tá? Aí a gente vai usar uma palavra reservada, né, que a gente chama de uma tag do Google, né? Como se fosse uma etiqueta, né? O file type, dois pontos, PDF, ok? Tá? Então, quando a gente usa o file type, é a tal da busca por tipo de arquivo. Busca por tipo de arquivo, tá? Ou seja, ele vai procurar Roberto Carlos, mas todos os resultados vão ser documentos em PDF. Quem não for PDF, não aparece, tá? Pode ser qualquer tipo de arquivo, é só você colocar a extensão do arquivo, tá? E aí, né, mais uma importante também, tá? Eu tô colocando aqui só um resumo, né, das buscas mais importantes, né? A gente coloca assim, ó, Roberto Carlos, tá? Aí eu sei que o que eu estou procurando, por exemplo, está no site da Folha Dirigida. Aí o que que eu faço? Aí eu boto site, dois pontos, aí você coloca o domínio, ó. Folha dirigida.com.br. Tá? Então, quando eu botei aqui, ó, o site dois pontos, isso aqui eu estou buscando por domínio, tá? Ou uma busca por local específico. Ou seja, busca pelo site específico. Tá? Então, esses aqui são os principais. Vamos ver se só isso aqui já ajuda a gente a resolver a nossa questão. Tá? Então, ó, letra A, ó, navegar por abas específicas para aquilo que é buscado, como mapas, notícias, imagens e vídeos. Tá? Isso aqui está correto. Vou até abrir aqui o Google para a gente, né? Para você conseguir visualizar. Olha só. Deixa eu abrir aqui o navegador. Vou botar aqui, ó. Ponto. Então, ó, tô aqui no Google, né? Aí eu vou buscar, por exemplo, meu nome, Paulo. Então, beleza, eu busquei aqui, ó. Paulo Daniel, tá? Aparece muita coisa sobre a dupla sertaneja, né? João Paulo e Daniel, tá? E aí vê, olha só, galera, que ele me dá opções, né? Ó, é como se ele colocasse assim, ó. Eu tô procurando vídeos, imagens, notícias, ok? Tá, aí ele até me dá aqui, ó, professor, que ele deve estar associando ao conteúdo do meu site ou conteúdo do meu canal do YouTube, tá? Spoiler, significado, estou apaixonado, que seria a música lá do João Paulo Daniel, tá? Então eu posso, né, melhorar, como a própria questão fala, melhorar os resultados da minha pesquisa, tá? Usando, né, usando as abas específicas. Então, isso aqui, ok, tá? Na letra B ele botou, ó, usar parêntese para procurar termos e frases específicos. Não, parêntese não. Você tem que usar as aspas.
né? Ele perguntou aqui, qual que não melhora, não é colocar em parênteses, tem que colocar entre aspas. Então, gabarito letra B, ok? Tá? Letra C, ó, utilizar palavras-chave. Sim, né? Tudo que eu escrever lá no Google vai ser palavras-chave, exceto as tags, que são os termos reservados, são os delimitadores. Então, aqui, ok. Filtrar resultados, aí quando você usa delimitadores, exatamente, você está usando filtros. Então, gabarito a questão aqui, letra B, tá? Atenção, galera. Busca, né? Isso que a gente está vendo aqui nessa questão, é um dos temas mais importantes e é o que mais quem prova. E é um tema simples, né? Você sabendo busca, né? Olha só, quando eu falo internet, né? Conceitos de internet, todo edital aparece lá conceitos de internet, né? Sempre vai ter o quê? Questãozinha sobre computação na nuvem, tá? Isso aqui é uma dica importante, né? Onde focar, ó. Falamos sobre internet. Aí a gente vai colocar aqui, ó, computação em nuvem, tá? E busca. São os dois temas mais importantes dentro de internet, beleza? Tá? Vamos lá agora, ó, seguindo, galera, tá? Guarda-se, dá um print aqui, copia no seu caderno, tá? Essa dica aqui é importantíssima, né? Sempre assim, a ideia do foco, né? Ah, internet é um assunto muito extenso, mas por onde eu começo? Sempre, né? Tem que saber, né? Computação em nuvem e busca, beleza? Vamos lá, ó. Próxima questão. Vamos ver o que ela traz pra gente, ó. No Microsoft Office 2017, em qual guia se encontra o botão Iniciar mala direta? Essa aqui é uma questão típica da Funatec, que outras bancas não gostam, não costumam trabalhar tanto, né? Perguntar, qual guia que está determinado recurso, tá? Primeiro passo é decorar quais são as guias, né, que eu tenho lá no Office, né, no Word, no Excel, no PowerPoint, tá? E aí tem um macete para isso, galera, olha só, vamos colocar assim, ó. Fazer um quadrinho aqui para vocês, ó. Eu tenho o Word, o Word, o Excel e o PowerPoint, ok? Tá? Quais guias que eu vou ter nesses programas, tá? Vejam o seguinte, galera, olha só. É o que a gente coloca assim, ó. Ah, eu parei. E aí, de onde vem esse parei, né? De página. Página inicial, arquivo, revisão, exibir e inserir, tá? Então, essas guias aqui, né, o que a gente chama de parei, tá? Isso aqui é um mnemônicozinho para você conseguir decorar quais são as guias, né? Essas aqui tem para todo mundo, né? Ou seja, tem no Word, no Excel. E aí, ó, e agora qual é a diferença, né? Quais que o Word tem que o Excel não tem, tá? Você tem que saber as guias, porque às vezes ele coloca guias, por exemplo, a questão é saber o Word, mas ele cobra, né? Aí ele coloca uma guia que só existe no PowerPoint, né? E aí no Word a gente vai ter assim, ó, eu parei lá de core, ok? Tá? No Excel eu parei data e no PowerPoint eu parei, opa, peraí, ó. No Excel eu parei lá foda, né? E aí, né, até a brincadeirinha, né, galera? Tá aqui assim, pô, qual parte, né, de Office que a galera mais reclama? Vamos colocar assim, né? O pessoal reclama muito de Excel, né? A gente fala, não, parei, todo mundo fala, pô, o Excel é foda, né? Então você parei lá foda, ok? Tá? E no PowerPoint,
É o paridata, tá? E aí, de onde vem isso? Ó, aqui eu tenho o layout, o design, correspondência, e referências, tá? E aí, aqui no Excel, ó, é layout, fórmulas e dados, tá? E no PowerPoint, né, eu vou ter, ó, o design, a animação, transição e a apresentação, ok? Tá? Então, isso aqui é o quê? Tem que saber quais são as guias que existem em cada um, tá? Que existe no Word, que existe no Excel, que existe no PowerPoint, beleza? Com isso aqui você já resolve boa parte das questões de prova, tá? Então, copie isso aqui, né? Guarda com carinho, tá? Isso vai te ajudar, principalmente prova da Fonatec, que é uma banca que cobra guia, né? Cobra em qual guia tá cada recurso, tá? Agora, olhando aqui, ó, para a questão, né? Quando a gente volta na questão, ele coloca assim, ó. No Microsoft Office 2017, em qual guia se encontra o botão Iniciar a mala direta, tá? O que seria a mala direta, galera? Para você poder fazer, né, é que você vai criar um modelo para documentos em massa, tá? Ou seja, ó, a empresa tem 500 funcionários, aí no final do ano ela quer fazer uma cartinha de agradecimento. Não precisa redigir um por um, tá? Basta você criar uma mala direta, tá? Você cria lá um modelo, documento, você define a fonte de dados, né, que ele vai gerar um documento mesclado, tá? Ou seja, ó, eu vou ter aqui, ó, a fonte de dados, que pode ser uma planilha, pode ser um documento de texto, né? Pode ser um banco de dados, né? Eu vou ter um modelo, né? Aí ele vai gerar o que a gente chama de documento mesclado, tá? Então, normalmente, tá, galera? A gente usa a mala direta aqui para criar correspondência, né? Isso, tá? Para mandar, eu quero mandar carta para os funcionários, para os clientes da empresa, né? Então você vai criar um modelo daquela carta, você vai dizer qual é a fonte de dados, né? De onde vem o nome, o telefone, o endereço da pessoa, tá? O CEP, tá? Que aí é o quê? A fonte de dados, né? Aí você vai gerar documentos mesclados, tá? Então tá lá na guia de correspondência, né? Abrindo o Word, até abrir aqui para vocês. Ó, abrindo o Word, a gente tem aqui, ó, na guia de correspondência. Então aqui eu tenho, ó, guia de correspondência, né? Aí a gente tem a opção aqui, ó, o grupo iniciar mala direta, tá? Que aí tem aqui, ó, a opção iniciar mala direta, que ele vai te dar um assistente para você escolher quais são os campos da mala direta, quem são os destinatários da mala direta, que é a nossa fonte de dados, ok? Então, gabarito da questão letra B, ok? Tá? Vamos lá, vamos para a próxima questão, galera. Ó, vamos ver o que ela fala aqui. Ó. Depois dos famosos disquetes que possuíam capacidade de apenas 1,44 MB, os CDs chegaram para revolucionar a maneira de armazenar os dados, oferecendo capacidade de armazenamento de até 700 MB. Tá? Em seguida foram lançados DVDs com capacidade de armazenamento ainda maior, de 9 GB. Tá? Para se ter uma ideia da discrepância para os dias atuais, um pendrive comum de 16 GB equivale a. Tá? Aí vem as respostas. Ó. Aproximadamente 1.000 disquetes, aproximadamente 1.000 disquetes, né? Aproximadamente 100.000 CDs, aproximadamente 1.000 DVDs. Tá? E aí, isso aqui
é aquela historinha, né, galera? Olha só. Vejam o seguinte, ó. Quando a gente fala em, ó, a primeira é a ordem, né? É o macete do gordinho, ó. A gente vai ter o byte. Quanto vale um byte? Um byte vale 8 bits, tá? Então, nós temos um kilobyte que vale 1024 bytes. 1 mega byte, 1024 kilobytes, né? 1 gigabyte que vale 1024 megabytes. E o terabyte equivale a 1024 gigabytes, né? E por último, petabyte, 1024 terabytes, ok? Isso aqui é a tabelinha de armazenamento, tá? Basicamente, o que você precisa é saber a ordem aqui, ó. Que ordem, né? É quilo, mega, giga, tera e peta, tá? Normalmente petabyte nem aparece nas provas, a gente costuma mais ver até terabyte, tá? Aí você tem um macete que a gente usa que é assim, ó. Ah, Paulo, mas como é que eu vou saber a ordem? Tá? A ordem é assim, ó. Você vai usar a frase que é o chamado, é o macete do gordinho. A ordem é assim, ó. Que menino gordinho teimoso. Repete comigo aí, ó. Que menino gordinho teimoso. Tá? Então, isso aqui é a ordem dos termos de armazenamento, tá? A gente usa também, inclusive a gente vai usar isso para resolver essa questão, que é ordem de grandeza, ó. Quando se fala de quilo, quilo vale 1000, mega vale milhão, giga vale bilhão e tera vale trilhão. E quando que eu vou usar, né, o macete do gordinho, galera? Olha só, isso é importante porque, por exemplo, ó, se eu disser para você que eu tenho um arquivo com 1 bilhão de bytes, 1 milhão de bytes, tá? O que que vai acontecer, ó? Você sabe, milhão, né, é quanto? É mega? Então, eu já poderia dizer que esse arquivo aqui é arquivo de aproximadamente 1 megabyte, ok? Aproximadamente 1 megabyte, beleza? Agora, ó, por outro lado, né, e se eu disser para você que eu tenho um arquivo, ó, de 1 milhão de megabytes. Aí o que que vai acontecer? Para isso que serve o macete do gordinho. O que que a gente tem que fazer? Você vai ter que caminhar aqui no número, né? Repara quando a gente fala, ó, 1000, milhão, bilhão, a gente está sempre pulando, né, o número de 3 em 3, ok? Tá? E aí o que que vai acontecer então, galera? Olha só. Quando eu coloco, né, o 1000, milhão, bilhão, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou separar de 3 em 3 aqui, ó, tá? E aí, ó, por onde que eu começo? Em mega, ok? Tá? Começa em mega. Então, ó, mega. Aí a gente tem que saber a ordem, ó. Só andar. Lembra? Que menino gordinho teimoso. Então, eu já comecei no menino. Aí a gente continua. Gordinho teimoso. Então, 1 milhão de megabytes vale aproximadamente 1 terabyte. É assim que a gente resolve questão de armazenamento, usando a ideia das ordens de grandeza. Tá? Então, vamos lá para a questão. Vamos resolver.
Vamos aplicar isso na questão, tá? Vejam só. Na letra A, por exemplo, o que que ele fala? Ó, na letra A, ele botou assim, ó, 11.000 disquetes. A gente teria o quê, ó? 11.000 vezes 1,44 megabytes. Que aí, 11.000 vezes 1,44 mega. Aí vai ficar 4, 8, 6, 1, né? Aí só que tem 11.000, né? Aí tem duas vírgulas, tira 2, bota um zero aqui, tá? 16.840 megabytes. Ok, 16.840 megabytes, tá? Aproximadamente, né? Aproximadamente. Então, ó, aproximadamente 11.000 disquetes. Então, sim, né? 16.841 megabytes, tá? E aí veja o seguinte, né? Pô, como é que eu fiz a conversão? É só olhar para cá, ó. Aqui eu tenho mega, depois de mega, giga, 16 giga, ok? Tá, 16,8 giga, aproximadamente 16, certo? Então, eu poderia, né, marcar a letra A. Pronto, agora vamos lá. Por exemplo, se fosse 1.000 disquetes, né? Vamos ver a diferença, ó. Seria 1.000 vezes 1,44 megabyte, que aí vai dar 1.440 megabytes, tá? Que aí, ó, separando de 3 em 3, né? Um daqui é mega, giga, 1,4 giga, tá? Então, não, né? 11.000 CDs. Ó, CDs, né, tem 700 mega. Então, 11.000 vezes 700, então é 77, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 megabytes. Então aqui, ó, separando, veja, ó, começou em mega, mega, giga e tera, 7,7 tera, né? Então ficou bem longe dos 16 giga. Então aqui, falso, né? E 1.000 DVDs, né? Seria 1.000 vezes, vou botar assim, ó, 9 giga. Daria 9.000 gigabytes. Aí separando, né, a gente vai ter aqui, ó, giga, depois de giga tem tera, daí que daria 9 tera. Então, a única que deu próximo, né, vem aqui ele fala valores aproximados, né, de 11.000 disquetes. Gabarito letra A, beleza? Tem que fazer continha, mas ó, lembra, usa o macete do gordinho. O macete do gordinho vai resolver a tua vida. Questão de armazenamento, por mais que pareça difícil, o pessoal faz regra de 3, né? Isso você não vai aprender por aí, galera. Presta atenção. Só com a gente aqui que você vai ter essa informação, né? Você vai ter essa forma de resolver, tá? Que é bem mais simples, tá? Então, gabarito, letra A. Vamos lá então, galera. Agora, a próxima questão, olha só, tá? Vamos ver o que ela fala, ó. Para funcionar corretamente, um computador exige que uma série de dispositivos funcione em conjunto com uma série de programas, cada um deles realizando sua função.
Entre estes, encontra-se os discos rígidos. São os responsáveis por armazenar informações de forma não volátil, onde ficam fotos, vídeos, filmes e outros arquivos quando salvos. A cenário alternativa que não contém um dos principais tipos de disco rígido usado atualmente, tá? Vejam o seguinte, galera, essa questão aqui, ela tem até um probleminha técnico, ok? Tá? Por quê? Tá? Vejam o seguinte, ó, quando ele fala de o disco rígido é o quê? É o disco magnético, né? E aí hoje em dia a gente fala muito de SSD, que seriam discos sólidos, seriam discos eletrônicos, tá? Mas funcionando como memória não volátil, aí ele quis trazer a ideia de memória não volátil, a gente tem HDD, né, que seria o HD magnético. HD magnético, tá? SSD, que é o HD de memória flash. O SCSI, tá? O que é o SCSI, galera? Tá? O SCSI é um barramento. É um canal de dados, tá? Não é um tipo de disco rígido. Então aqui a gente já pode marcar a letra C. O SSHD, tá? É o HD híbrido. Ou seja, parte dele é memória flash, é memória magnética, tá? E parte dele é memória flash, que é memória eletrônica, e parte dele é memória magnética. Tá? Então, o único que não é um tipo de HD é o SSD. Tá? Então, o gabarito da questão, letra C. Beleza? Vamos lá, seguindo, ó. Mais uma questãozinha pra gente, ó. Para transcrever uma frase em específico no Google, tá? Então, ó, uma frase em específico no Google. Para obter um resultado mais preciso, deveremos, tá? E a gente até fez uma revisão sobre isso, né? Uma frase específica, né? Que a gente costuma chamar de frase exata, tá? O que eu tenho que fazer? Colocá-la entre aspas, né? Por exemplo, se eu colocar, ó, no Google, informática, informática para concursos, tá? Então, colocando isso aqui separado, seria o quê? Busca por palavra-chave. Mas se eu quiser buscar a expressão toda, que normalmente o Google usa esse termo, né? Se você olhar, tem tipo um manualzinho, um tutorial de como usar o Google, feito pelo próprio Google. Ele chama de frase exata. Então, quando a gente coloca entre aspas, você cria uma busca por frase exata, ok? Então, gabarito da questão, letra B, ok? Vamos lá. Próxima questão, galera. Vamos ver o que ela fala. Ó. O Word é o melhor e mais utilizado programa do Microsoft Office para escrever um documento. Muito completo e com diversas funções de formatação. Trabalhar com o Word facilita muito se você precisar redigir um texto. Para agilizar ainda mais a composição dos seus documentos, há importantes atalhos no programa. Cenário alternativa que não contém uma correspondência exata entre o atalho e o seu comando respectivo. Considerar o Word 2017. Tá? Então, a busca aqui, a questão aqui é sobre atalhos. Tá? Vamos lá, olha só. Primeiro, né? Ctrl B, formato texto para negrito. Tá? Então, olha só, galera. O Ctrl B no Word, isso aqui era bem tranquilo, que é um dos mais cobrados, né? Ctrl B equivale a salvar, ok? Tá? Então, não contém uma correspondência, a gente já pode marcar o gabarito lá na letra A, né? Ah, negrito é o Ctrl N, ok? Tá? Negrito é o Ctrl N, tá? Na letra B, né? Ele bota, ó,
Ctrl I, formato o texto como itálico, certinho, né? Negrito, itálico e sublinhado é fácil, né? Ctrl N, Ctrl I e Ctrl S, tá? Ctrl M para inserir um parágrafo, perfeito também, né? E Ctrl J para justificado, tá? Então, ó, importante, galera, tá? Deixa eu mudar aqui a cor, ó. Você vai ter, ó, guardem são essenciais, ó. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, tá? A gente vai ter aqui, ó, negrito, itálico e sublinhado, beleza? Tá? E aí a gente também tem, ó, os alinhamentos, né? Que aí eu tenho, ó, Ctrl G, Ctrl Q, Ctrl E e Ctrl J, tá? Aqui é, ó, Ctrl G alinhado à direita. O pessoal usa um macetinho assim, ó, direita, né? Então, Ctrl G é direita, Ctrl Q é alinhado à esquerda, ok? Ctrl E é o centralizado. E o Ctrl J é o justificado, beleza? Tá? Então, assim, isso aqui é o básico do básico, né, galera? Pra você saber atalhos. Já viu que a banca, né, a Funatec, cobra atalhos de teclado, tá? Então, guarda aí esses atalhos aqui que são os básicos, né? Os mais básicos para você conseguir resolver na sua prova, tá? Sabendo isso aqui, você já começa a acertar as questões de Word, beleza? Tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Olha só, copia aí, dá aquele print, né, e vamos seguir. Próximo, vamos lá, ó. Para obter dados externos no Microsoft Excel 2017, devemos clicar na guia, tá? Então, de novo, ó, cobrando guias, tá aí, ó, do Excel, né? Então, lembrando, ó, quais são as guias do Excel? As guias do Excel, a gente vai ter. Eu parei, que é o que todo mundo tem. Lá, foda. Ok? Tá, eu parei lá foda, né? Todo mundo fala, pô, Excel é foda, não é isso, tá? Porque a galera fala que é difícil. Então, vai ser eu parei lá foda, tá? Então aí vamos lá, ó. Aqui é de página inicial, arquivo, revisão, exibir e inserir, tá? E aí aqui a gente vai ter também a guia layout, a guia fórmulas e a guia dados, ok? Tá? E para obter dados externos, a gente vai usar a guia dados, ok? Vamos abrir o Excel, vamos ver isso na prática, né? Vejam o seguinte, galera, olha só, tá? Botei aqui o Excel, ó. Então, ó, obter e transformar dados, né? Aqui eu vou ter a opção de obter dados
externos. Esse aqui, o meu, é o 2021, né? Ele está falando de 2017, que antigamente era obter dados externos. Tá? Então, aí, para que serve isso, basicamente? Né? Para eu importar dados dos arquivos do CSV, de outras tabelas, né? De imagens, tá? E de conexões, por exemplo, conexões com banco de dados, beleza? Tá? Então, é para você trazer dados para dentro da planilha para você poder trabalhar eles, beleza? Tá? Então, guia dados, tá? Gabarito letra B, ok? Tá? Vamos lá, seguindo, pessoal. Próxima questãozinha, ó. No Microsoft Office Word 2017, em qual guia se encontram as opções relacionadas à configuração do parágrafo, tá? Configuração de parágrafo, tá? Veja o seguinte, ó. Configuração de parágrafo. Primeiro, que nessa questão aqui há uma, entre aspas, né, uma pegadinha que é a seguinte, ó. Quando a gente fala de parágrafo, o que que eu tenho que considerar em parágrafo? Eu tenho que considerar, ó, alinhamentos, espaçamentos, recuo, marcadores, deixa eu ajeitar aqui, ó. Beleza? Tá? E aí você fala, cara, mas tudo isso tá em qual guia, né? Na guia, página inicial. Por isso que tem uma pegadinha, né? Você fala, cara, guia página inicial. Essa hora aqui não tem ela, tá? Aonde que eu vou achar essas opções? Na guia layout de página, né? Que lá você vai ter os espaçamentos e o recuo, ok? Tá? Então, na guia layout, gabarito a questão, letra B. Vou até mostrar isso para vocês no próprio Word, né? Você vê aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra gente, ó. Na guia layout, a gente tem aqui, ó, o parágrafo, né? Eu tenho aqui, ó, os recuos e os espaçamentos, tá? Então, gabarito da questão, letra B de bola, tá? E aquilo, galera, olha só. Fala, caraca, Paulo, mas como é que eu vou decorar tudo isso? Cara, você não precisa decorar tudo isso. Por isso que é importante o treinamento de questões, né? Por exemplo, ó, vamos colocar assim, ó, para poder guardar bem isso, né? Se eu te falar assim, inserir. Inserir a gente teria o quê, ó? As imagens, as tabelas. Imagem o que for similar à imagem, por exemplo, Word Art, ilustração, né? Ícones, ok? Tá? Inserir cabeçalho e rodapé, tá? Guia design, aqui a gente vai ter os modelos, os temas, plano de fundo, tá? E exibir, a gente vai ter basicamente o zoom, os modos de exibição, beleza? Tá? Então, assim, vai ter que ir guardando quais são os mais importantes. Não adianta, aí que eu falo, ó, não adianta você querer decorar tudo de tudo, tá? Não adianta, tá?
Você tem que saber o mais importante. Porque aquilo, galera, pô, dá pra decorar tudo de tudo? Dá. Confesso que, assim, eu, Paulo, não sei tudo de tudo, tá? Tem muita coisa que eu olho assim, cara, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu dar uma olhada nisso, eu relembrar, tal. Mas aí, o que acontece, né? Mas você também não precisa saber tudo de tudo, porque senão você só estudaria informática, concorda comigo, tá? Você tem português, tem raciocínio lógico, tá? Então você tem que saber o mais importante. Aí outra coisa, né? Paulo, mas como é que eu vou saber o que que é o mais importante, tá? Fazendo questões de prova, né? Aquilo, ó, o candidato, muita gente, né? Pô, tô estudando para concurso, né? Quando tá estudando, tá? Esse é um caso da galera que já tá estudando, tá? Tô estudando para concurso, beleza. E aí, estou estudando para concurso e saiu um concurso lá, né? Saiu o concurso, a banca é a Funatec. Aí o cara vai, pô, não, já que eu já estou estudando, eu vou lá fazer a prova da Funatec. Beleza. Só que não olha a questão da banca, não tenta traçar um perfil da banca, né? E chega lá, pô, mas eu estava estudando um tempão, não passei, me dei mal, né? Cara, isso deu mal por quê? Porque você não fez o simples esforço de olhar para as questões da banca, né? Quando a gente olha para a questão, tá? Você consegue entender, cara, isso aqui é importante para essa banca. Então eu vou dar uma revisada nesse assunto, tá? Vou dar uma igual esse resumo que eu estou fazendo aqui para vocês. Pô, já percebemos, já fizemos mais de uma questão em que a banca cobra, tá? Onde fica o recurso, tá? E eu estou aproveitando e fazendo um resumo. Eu, Paulo, estou traçando o perfil da banca para você, tá? Então guarda bem isso. Eu sei muito Word, mas eu não consigo localizar os recursos dessa forma, tá? Então você não vai se dar bem na prova da Funatec, você pode se dar bem em prova de outras bancas, tá? Mas da Funatec não, porque ela cobra isso, cobra saber onde fica o recurso, beleza? Vamos lá, vamos seguir, ó. Próxima questão, ó, vamos ver o que ela fala. Assinar a alternativa que contém o aplicativo referente a planilhas eletrônicas no LibreOffice, tá? Aí vamos lá, ó. LibreOffice, tá? Lembrando que, ó, quando a gente vai ter, ó, no Office, eu vou ter o Word, o Excel e o PowerPoint. Word, Excel e PowerPoint, tá? E aqui a gente vai ter, ó, para texto, planilhas e apresentação. Beleza, tá? Então, isso aqui é o que você provavelmente já conhece, né? Agora, pô, às vezes o edital ele vem cobrando o quê? LibreOffice, tá? A gente também. Aí quais são os similares? Que é aquele tipo de questão mais simples, né? Se a gente pensar assim, questão simples sobre LibreOffice. Similaridade com Office, né? Função. Quem tem a mesma função? Aí no LibreOffice, nós vamos ter Writer, que é o editor de texto do LibreOffice. O Calc, que é o editor de planilhas eletrônicas do LibreOffice. E o Imprex, que é o editor de apresentações, tá? Mas aí, como ele está falando de planilhas eletrônicas, o gabarito, a gente vai marcar o Calc, ok? Então, gabarito da questão, letra C, ok? Gabarito, letra C, beleza? Vamos lá, seguindo então, ó, próxima. Qual das alternativas abaixo não representa um pilar de segurança da informação? Tá, e aí essa aqui foi legal, né? Pô, pilar de segurança da informação, do que ele está falando, né? Que a gente está falando sobre os princípios de segurança da informação, né? Quais são os princípios de segurança da informação, tá? E aí, ó, lembra, né? Para quem já assistiu minhas aulas, sabe que tem um mnemônicozinho para isso, né? Que é a dica, ó. Dica, né? Que de onde vem isso? Ó, vem de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, ok? Tá, autenticidade. Então, isso aqui são os princípios de segurança da informação, né? São os atributos básicos, né? Aí tem banca que fala. Normalmente a gente usa até, eu uso o termo princípio, né? Que é o termo assim, pedagogicamente falando, é o termo mais adequado. Esses princípios eles estão previstos lá nas normas, na ISO barra IEC 27799 e na 177. Opa, peraí. 27001 177 99. Tá? São as normas que falam sobre gestão de segurança da informação. Entenda o seguinte, ó, um princípio é um objetivo, né? O que que a gente quer chegar? Onde que a gente quer chegar quando a gente fala em segurança da informação? Qual é o nosso objetivo, tá? E aí vê o seguinte, galera, é garantir a disponibilidade, ou seja, garantir que as coisas vão funcionar, que os sistemas de informação estarão disponíveis para os seus usuários sempre que estes as necessitarem, né? Sempre que o usuário precisar dele, tá? Garantir a integridade, ou seja, evitar que a informação seja alterada durante a transmissão, durante o armazenamento, né? Ou garantir a confidencialidade, que é o sigilo, né? Garantir que a informação só será acessada por quem for usuário legítimo daquela informação, né? E garantir a autenticidade, garantir que a informação, né? Garantir que você possa confirmar a autenticidade da identidade do usuário, dos documentos eletrônicos, das transações eletrônicas e dos sites, beleza? Tá? E também quando se fala de princípio, também se fala em não repúdio, né? Princípio do não repúdio, que a gente também pode chamar de princípio da irretratabilidade. Irretratabilidade. Ok? Que é quando você usa ferramentas que te dão a prova irrefutável da autoria do ato, ou seja, quando você usa ferramentas que depois não tem como você dizer que não foi você. Por exemplo, quando eu faço uma transação no caixa eletrônico, que eu coloco a minha digital, eu gero uma prova para o banco, depois se você for lá reclamar, pô, mas eu não saquei o dinheiro, tá, cara, mas você, como é que tem a sua digital lá, confirmação da sua digital dentro do caixa eletrônico, lá no caixa eletrônico, tá? Isso é, né, chamado princípio do não repúdio, ou o princípio da irretratabilidade, né? Mas assim, pensando os princípios clássicos, que são aqueles que são previstos nas normas da ISO, é a dica, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, tá? Então, ó, e é exatamente disso que essa questão está falando. Aqui eu tenho, ó, a confidencialidade, ok, olha ela aqui. A integridade, ok, também ela aqui. A autenticidade, perfeito, né? Aí ele botou aqui indisponibilidade, né? Não, é o princípio da disponibilidade, tá? Então, o gabarito da questão, né? Não representa. Aí, talvez você já tenha ficado atento a isso, com essa bateria, essa pequena bateria de questões da Funatec que a gente está resolvendo aqui. Ele costuma falar qual que não é, qual que não serve, não é isso, tá? Então, o gabarito da questão, letra D, ok? Vamos lá, seguindo, ó, galera. Questãozinha tranquila de resolver, né? Vamos lá. Próxima questão, ó. Todas as alternativas abaixo contêm exemplos de navegadores da internet, exceto, né, quem não é um navegador, tá? Quando a gente fala de navegador, que a gente também pode chamar de browser, a gente pensa em quem, ó? Eu penso, lembra antigamente quando usava o Internet Explorer? A gente também usava, né, antigamente, né, uma concorrente aqui, ó, o Net
Escape, tá? E aí, hoje em dia, você provavelmente usa aí o Chrome, o Edge, o Firefox, o Opera e o Safari, beleza? Tá, então aqui veja, ó, esses são os principais. Existem outros navegadores, existem vários outros navegadores, tá? Mas eu vejo assim, para prova, né, o que você precisa saber são esses caras aqui. Todos esses são navegadores, ok? Tá, então aqui, ó, na letra A tem o Opera, beleza? Tá? Na letra B tem o Windows. O Windows não é um navegador, galera. Então, esse aqui, cara, aqui não é um navegador. Ele é um sistema operacional, ok? Ele é um sistema operacional, tá? Na letra C, né, a gente tem aqui, ó, o Safari, navegador, né? E o Mozilla Firefox na letra D também, tá? Então, né, o Windows, lembra, o Windows não é um navegador, embora o Windows tenha, né? O Windows 10, por exemplo, o Windows 11 vem com o Microsoft Edge, o Windows 10 vem com o Internet Explorer e o Edge, tá? Mas ele não é, ele é um conjunto de programas que a gente chama de sistema operacional, tá? Vamos lá agora, ó. Seguindo, pessoal, mais uma questão, ó. Assinale a alternativa que contém um dispositivo de entrada, né? O dispositivo de entrada, né? Aqui a gente está falando sobre periféricos, né? Isso, tá? Que a gente vai ter, ó, basicamente, né? Entrada, o processamento, o armazenamento e a saída. Tá? Então, isso aqui é o quê? São os dispositivos de interação, né? São aqueles dispositivos que o computador, que é usado no computador, né, para interagir com o usuário ou com outros dispositivos, tá? E aí veja o seguinte, ó, processamento, quem faz é o CPU, né? O armazenamento, né? Aí a gente tem aqui as memórias, que a gente pode colocar memória principal e memória secundária, ok? Tá, agora, quando a gente vê assim, mouse, teclado, impressora, né? Vou até colocar aqui, ó. Na entrada a gente vai ter, ó, o mouse, o teclado, o scanner, né? O microfone, a câmera. Todos eles são dispositivos de entrada, né? Quando a gente pensa em saída, a gente poderia fazer assim, ó, os mais comuns, né? O monitor, a impressora, o alto-falante, beleza? Tá, então vamos lá, ó. Ele quer um dispositivo de entrada, né? De cara, né, a gente vai ter aqui, ó, teclado, dispositivo, né? Questão super simples, né? Vê, a Funatec ela não costuma trazer maiores problemas. Se você estudou informática, se você tem um nívelzinho básico de conhecimento, você consegue resolver as questões da Funatec. Ela não traz maiores problemas assim em relação ao conteúdo, não é comum, tá? Então, né, o gabarito já é a letra A, ó, caixa de som. É saída, né? Fone de ouvido. Saída. Impressora. Saída, ok? Então, gabarito, letra A.
Vamos lá, pessoal. Próxima e última questão, né? Não, essa foi a última questão, né, do nosso material, tá? A gente vai parar por aqui, cronometrado, né, galera? Então, ó, vamos parar por aqui. De antemão, eu queria agradecer a vocês pela audiência aqui no canal, tá? Muito obrigado, tá? Não esquece, né, de seguir, tá? Ó, vou até colocar aqui de novo para vocês, ó. Tem lá o perfil, ó, meu perfil no Instagram, ok? Tá? Então me segue lá no Instagram também, segue aqui o curso, se inscreve no canal, tá? Muito obrigado aí. E viram assim, ó, a gente não tem precisa, você não precisa ficar sem dormir por causa da Funatec, né? Claro, tem que saber a matéria, tem que estudar, né? Tem que saber bem a matéria, mas não é uma banca de muitas pegadinhas, é uma banca que eu costumo dizer assim, é uma banca, ela é curta e grossa. E aí, ou você sabe ou você não sabe. Diferente de outras bancas que você tem que ter toda uma interpretação de texto, tá? Com a Funatec é muito tranquilo, tá? Espero ter ajudado, ok, galera? Vamos parar por aqui e até a nossa próxima aula de informática aqui no canal, tá? Beijo e até mais, galera!